Esse vídeo é para o irmão Rafael Domiciano. Eu vou confessar logo aqui que eu não queria gravar esse vídeo de jeito nenhum, mas não dá. O Espírito Santo me apertou muito aqui, eu tenho que falar. Mas eu vou começar com coisas que eu percebi e guardei para mim, porque eu não tinha certeza. Então, mas agora eu tenho que falar. E no final desse vídeo eu vou falar algo bem difícil de ouvir para algumas pessoas. Alguns já vão saber essa informação, mas outros talvez vão acusar de mentira, mas tem que ser dito. E no próprio canal do irmão Rafael Domiciano, né, já foi dito isso em alguns vídeos passados, e alguns de vocês podem até lembrar. Enfim, eu vou tentar fazer isso o mais breve possível. No ano 688, começou-se a construir o Domo da Rocha. No ano 691, terminou-se a construção do Domo da Rocha. É claro que depois disso foi feito reparos e vários reparos, e até hoje é feito reparos. O Domo da Rocha é aquele domo dourado, a cúpula dourada que fica lá em Israel, em Jerusalém, no Monte Sião. Ok? Só para quem não sabe. Em Daniel, capítulo 12, versículo 12, diz que quando a abominação... Bom, aqui é um resumo, certo? Para quem lê o contexto vai entender. Quando a abominação for colocada no lugar santo, conte 1335 dias. Na verdade, esse versículo diz que abençoado aqueles que chegarem aos 1335 dias. Mas o contexto é esse, né? Quando a abominação desoladora for colocada no lugar santo, conte 1335 dias. Essa é a mensagem resumida para vocês, tá? Então, eu botei as duas datas aqui. 691, que foi quando o Domo da Rocha terminou de ser construído, e 688, quando começou a ser construído. Mais 1335 dias, que na verdade são períodos. Nas traduções dizem dias, mas no texto original não fala dias, fala períodos. Certo. Contando isso, o resultado é 2023 e 2026. Quando terminou o Domo da Rocha, contando 1335 dias, dá 2026. E quando começou a construção do Domo da Rocha, contando 1335 dias, dá 2023. Ok? Interpretem isso da forma que vocês quiserem. Em 1946, os judeus começaram a voltar para Israel. Houve a G Mundial, certo? Segunda G Mundial. Os judeus foram perseguidos. E em 1966 foi quando acabou e os judeus começaram a voltar para Israel. Foi somente em 1948 que a nação de Israel foi declarada, nasceu, começou em 1948, mas os judeus já estavam voltando para Israel desde 1946, certo? A duração de um ano sabático é 7 anos, certo? Se eu não me engano é chamada por Shemitah. Um ano sabático é 7 anos. Isso está no Antigo Testamento, que Deus mandava os israelitas colherem da terra por 6 anos, e no 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. Eles não deveriam colher durante no 7º ano, certo? Então 6 anos de colheita e no 7º ano eles não podiam colher. Essa era a lei. Nem sempre eles cumpriam, mas essa era a lei. Se você pegar 12 anos sabáticos, você tem 84 anos, certo? É basicamente 7
vezes 12, certo? 7 vezes 12. Então, 12 anos sabáticos são 84 anos. Por que 12? Ora, 12 apóstolos, 12 patriarcas e assim por diante. Se você contar a partir de 1946, que foi o ano que os israelitas, os judeus, começaram a voltar para Israel, para sua terra natal, e adicionar 12 anos sabáticos, ou 12 Shemitahs, eu acho que é Shemitahs o nome, perdoe-me se eu estiver errado, você tem 2030, certo? Você tem 2030. Voltando, 688 mais os 1.335 períodos de Daniel 12:12, você tem 2023. 7 anos para 2030, certo? Continuando. No ano 70, depois de Cristo, Israel foi destruída. Os judeus foram expulsos de Israel, ok? Muitos já sabem disso, estão cansados de saber. Ano 70, o segundo templo de Salomão foi invadido, foi destruído e queimado e não sobrou pedra sobre pedra, ok? Ano 70. Se você contar 70, o ano 70, e adicionar 40 jubileus, você tem 2030. 40 jubileus são... cada jubileu é 49 anos, certo? Aqui, ó. Cada jubileu dura um período de 49 anos, certo? Os jubileus também está nas leis de Moisés, ok? A cada 49 anos o povo deveria voltar para... as dívidas deveriam ser resetadas. Se você tinha dívidas com alguma pessoa, então a cada 49 anos as dívidas eram resetadas. Isso é um resumo, tá? Tem mais coisas sobre esses 49 anos, mas vamos continuar. Então, 49 anos é um jubileu. 40 jubileus é igual a 1960 anos. E se você adicionar, aqui, se você adicionar 40 jubileus a partir do ano 70, você tem 2030, ok? E por que 40? O motivo é 40 anos no deserto. No livro de Êxodos, quando os judeus idolatraram perto do Monte Sinai, quando Moisés subiu no Monte Sinai, os judeus idolatraram, ou seja, eles rejeitaram o Deus vivo. Eles foram punidos no deserto depois disso por 40 anos. E a última vez que os judeus rejeitaram a Deus foi quando Jesus Cristo se tornou carne, o próprio Deus se tornou carne, andou aqui na terra e os judeus o rejeitaram. Então, dessa vez, eles foram punidos por 40 jubileus. Ao invés de ser 40 anos, dessa vez foi 40 jubileus. Então, a partir do ano 70, 40 jubileus depois dá 2030. O que isso significa? Significa que em 2030 os israelitas vão ser salvos, os judeus vão ser salvos. Jesus vai voltar para salvá-los. É isso que significa. E mais um detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês lerem o livro de Jubileus, vocês vão descobrir que um ano tem 364 dias. É um mandamento de Deus. Um ano tem 364 dias. Se vocês pesquisarem na internet quanto tem um ano, a internet vai dizer 365,25 dias. Certo? Se vocês fizerem a conversão dos 40 jubileus e corrigirem o tempo, converterem para o ano que é determinado no livro de Jubileus, ou seja, 1960 anos do mundo que a gente vive, ou seja, que tem 365,25 dias. Aí você multiplica por 364, que é a quantidade de dias certo de um ano, de acordo com o livro de Jubileus, e depois divide por 365,25. Isso aqui é uma equação simples de conversão, ok? É só para converter os anos que contém 365,25 para 364 dias. Você tem também 2023. Então, como você pode ver, várias contas aqui apontam para 2030. Se você não fizer a conversão, você tem 2030. Se você fizer a conversão, você tem 2023. Ok?
E aqui vem a parte do vídeo que eu realmente não queria gravar, ok? Mas tem que ser, alguns vão chamar de mentiroso, tem que ser assim, não posso fazer nada. O próprio Espírito Santo confirmou para mim, ok? Através de um profeta. Eu não sou profeta, eu não sou mensageiro, eu sou nada, mas o Espírito Santo confirmou para mim. Então eu tenho que dizer, se eu não disser, ai de mim. No dia 13 de agosto de 2023, cumpriu-se aquela profecia de Daniel. Eu acho que é capítulo 9, versículo 27, que diz que o príncipe que há de vir vai fazer uma aliança com muitos. E durante uma semana, e no meio da semana, ele vai quebrar os sacrifícios diários do templo. Essa aliança com muitos, que é feita por uma semana, que é na verdade 7 anos, foi feita no dia 13 de agosto de 2023, ok? É isso. Acredite quem quiser, quem não quiser não acredita, você é livre, ok? Você é livre. Mas se eu fosse você, eu iria orar a respeito disso, viu? Bom, é isso. Se você assistiu até aqui, que Deus te abençoe.